Bom, saiu o capítulo 1. O capítulo 1 é muito curto, por isso que eu falei para esse encontro a gente abordar tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2. Agora já vamos para o capítulo 2. Alguém tem aqui alguma pergunta sobre essa parte? Deixa eu abrir aqui ativar o som do site. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte aqui do introdução e primeiro capítulo? Certo? Keep going, keep going. Então, vamos lá. Vamos lá então, viu, gente? Então, continuando. Bom, capítulo 2. Então, ele vai falar, na era tecnológica, coletar dados sobre o comportamento, quem faz o que e quando. Ou melhor, na era analógica, coletar dados sobre o comportamento, quem faz o que e quando, né, era caro e relativamente raro. Né, relativamente raro. Agora, na era digital, os comportamentos de bilhões de pessoas são registrados, armazenados e são analisáveis. Então tá aí, né, o ouro que ele está falando, né, o ouro assim da pesquisa na era digital, né? Só que como a gente vai ver, esse ouro aí, ele não tá assim, aquele ouro de aluvião que tá assim, a flor do solo, assim, que é só pegar e levar embora, não. A gente tem que cavar bastante para conseguir transformar esses dados, esses registros em informações, teorias, coisas que têm valor que pode ser vendido. Enfim, não é tão assim simples transformar esses dados em informações úteis, não. E ele vai falar aqui nesse capítulo sobre alguns dos problemas que a gente enfrenta ao tentar utilizar essa montanha de dados que está à nossa disposição. Aqui ele vai falar depois sobre o conceito de traços digitais, né? O registro digital do comportamento das pessoas que é criado e armazenado por uma empresa, ou pelo governo também, né? Mas em geral a empresa, é chamado de traços digitais. Então esse é um termo muito comum nessa área. Traços digitais. O que a gente vai analisar em grande parte das pessoas são seus traços digitais. Aí ele faz uma analogia entre, por exemplo, o Twitter e os dados do censo, né? O Twitter ele opera em uma escala e velocidade que o censo não consegue corresponder. Já o censo trabalha cuidadosamente as amostras e mantém uma comparabilidade ao longo do tempo que o Twitter não pode atingir. Então não faz tanto sentido dizer que um dado é melhor do que outro, né? Mas eles são bastante diferentes, né? Por exemplo, o Twitter ele produz dados por minuto. Ele tem uma quantidade gigantesca de dados por minuto. Já o censo ele é feito de 10 em 10 anos. Né? Por mais que ele tenha sido extremamente confiável, toda a amostra super representativa, ele é feito de 10 em 10 anos só, ele é muito caro. Né? Em 2020 a gente nem teve censo por causa da pandemia. Né? Espero que tenhamos esse ano. Outro ponto importante também, tem outras pesquisas que são feitas por órgãos de estatística oficial, como o IBGE, por exemplo, mas elas são feitas assim, no máximo, 2, 3 vezes por ano. Né? A maior parte é feita uma vez por ano e olhe lá, como os dados da PNAD, por exemplo. Então, a PNAD, ao contrário do censo, ela não é representativa do país inteiro. A PNAD é feita apenas nas grandes cidades. Ou seja, aí toda a ideia aqui, em grande parte, é tentar combinar esses dois tipos de dados. Talvez uma pesquisa social bem feita, ela combine esses dois tipos de dados. Ele cita o exemplo, por exemplo, de uma pesquisa, se não me engano, feita em Uganda, em que, através de ligações automáticas e dados, através de uma espécie de censo por telefone, que era feito por computador, quem ligava para as pessoas e perguntava as coisas era uma máquina, eles conseguiram ter um dado que foi muito próximo do dado do censo. Eles compararam depois com os dados do censo e perceberam que aquele modo automático de pesquisa conseguiu ter um nível de precisão próximo do censo. Ou então, outro exemplo que ele dá também que é muito interessante, que você combina dados tradicionais com dados eletrônicos, foi o Google Flu, que foi uma tentativa do Google de prever epidemias e pandemias, isso bem antes do coronavírus, há 10, 12 anos atrás.
utilizando dados de pesquisa. E eles compararam os dados epidemiológicos, que demoravam um tempo para sair, com os dados do Google Flu, que eram automáticos, saíam o tempo todo, assim, em tempo real. E eles viram que, pelo menos durante um bom período, eles estavam batendo, eles estavam muito próximos. Ou seja, o Google Flu ele conseguia antever, com algumas semanas de adiantamento, os dados que depois os órgãos epidemiológicos diziam sobre as pandemias, sabe? Isso funcionou por um tempo, depois deixou de funcionar. Isso também é um problema que ele vai falar. Por que algumas soluções eletrônicas funcionam por um tempo e depois deixam de funcionar? Ele vai abordar esse problema mais para frente. Um ponto importante para a gente ter consciência é que os dados coletados na internet são projetados por alguém. Então, aquilo que você acha, poxa, trombei com um dado, achei um banco de dados. E a gente às vezes tem uma impressão que aquele dado é um dado puro, é um dado virgem, verde, né? Que foi simplesmente que você encontrou da mesma forma que encontra uma árvore com frutos na floresta. Não, né? Esses dados foram projetados por alguém por algum propósito. Então, esse é um ponto muito importante. A menos, é claro, que você tenha feito os dados, o que já é um outro problema. Mas, se a gente pega um dado de uma rede social, de uma loja que guardou os dados de venda, qualquer dado, a gente vai precisar, para a gente conseguir usar ele, a gente precisa entender o máximo possível quais são as pessoas e quais foram os processos e por quais motivos aqueles dados foram criados. Né? Se nós tentamos reaproveitar os dados, por exemplo, os dados que a gente pega de uma rede social, é extremamente útil imaginar qual o dado perfeito para a nossa pesquisa e como que esse dado perfeito para a nossa pesquisa se diferencia do dado que a gente de fato tem em mãos. Tá? Isso é um ponto importante. É muito provável que, a menos que isso tenha sido você que criou seus dados, que os dados que você encontrou na internet por aplicativo, pegou dados de um aplicativo de celular como o Uber, ou então dados de cartão de crédito, ou qualquer um desses dados, é possível que eles não sejam exatamente iguais aos dados perfeitos que você precisaria ter para sua pesquisa, porque eles não foram feitos para atender a sua pesquisa.